Olá, meu nome é Vivian, sou diretora do cliente na Care Plus e nós vamos começar daqui a pouquinho a primeira edição do CPcast. Eu tenho algumas convidadas ilustres aqui comigo, vou pedir para cada uma se apresentar rapidinho. Primeiro eu quero agradecer à Care Plus a oportunidade de estar aqui conversando sobre esse tema tão incrível que é falar sobre câncer de mama no Outubro Rosa. Meu nome é Luciana Taliberti, eu sou ginecologista obstetra, também da Rede Plus, da Care Plus. Então, muito obrigada, Vivi, pelo convite. Obrigada. Olá, Vivi, muito obrigada, Care Plus, pelo convite. Sou Milene Rosenthal, psicóloga e uma das fundadoras da Tela Vita, que é uma das empresas parceiras na área de psicologia, de atendimento psicológico. Olá, pessoal, eu sou Amanda, paciente oncológica, colaboradora da Care Plus, e estou muito feliz em estar aqui para dividir um pouquinho da minha história com vocês. Obrigada, gente. Amanda, conta um pouquinho como foi o seu processo de diagnóstico, como você descobriu a doença, como foi esse processo? Então, Vivian, em março de 2018, né, durante o autoexame, que é muito importante, né, eu senti que tinha um carocinho, alguma coisa errada na minha mama. O meu check-up anual seria em setembro do mesmo ano, eu antecipei ele, tá, e fui diagnosticada com câncer de mama HER2 positivo. Iniciei meu tratamento em 2018. Meu tratamento ele teve um protocolo de 22 quimioterapias, 30 radioterapias. Eu ainda estou em tratamento, né? Então são 5 anos, né, do bloqueio hormonal. E se Deus quiser, no dia 28 de outubro será a minha última aplicação, a aplicação de número 60. Muito bom, obrigada. E como que foi esse processo? Você teve uma rede de apoio? Como que você passou por isso? Vivian, é muito complicado, né? Assim, é difícil você receber esse diagnóstico, né? Mas graças a Deus eu tive uma rede de apoio, tanto com os meus colegas de trabalho, com a minha família. É muito difícil você sentar, né, na mesa num domingo e passar para sua família um diagnóstico, né? Assim como você abrir o seu exame e ter esse diagnóstico. Mas eu sempre tive muita fé e a certeza de que eu seria curada. Então, graças a Deus, eu tinha algumas pessoas para me apoiar durante o tratamento, para me auxiliar, cuidando da minha filha. Eu tenho uma filha que hoje tem 14 anos, na época eu tinha 9 aninhos, né? Então, o momento foi um momento muito difícil, mas eu tinha certeza da cura. Então, eles me ajudaram bastante. A equipe da Care Plus, os meus amigos me auxiliaram. Então, tinha sempre mensagens de apoio. Eu descobri em maio, a gente tinha a Copa, né, logo em junho. Então, durante a Copa, eu fui até a empresa um dia e me deparei com uma surpresa incrível. Quase toda a empresa de lenço, com faixas, com um caderno que passou por toda a empresa. E todo mundo deixou uma mensagem ali para mim de apoio, de carinho. Então foi muito importante. E eu também me abri com todo mundo, né? Eu fiz questão de, assim que descobri o câncer de mama, reuni todo o time que trabalhava comigo. Eram mais de 60, 70 pessoas. Eu parei um dia após o almoço e falei para as pessoas a importância do autoexame, a importância do check-up anual, porque muitas vezes as pessoas acabam deixando passar, né? Ah, não tenho nada, não tô com nenhum sintoma, o ano que vem eu faço o exame. Então eu parei um time ali, né? Falei, gente, eu fui diagnosticada com câncer de mama, e acho muito importante que vocês não esqueçam de se cuidar, da prevenção. Então eu tive essa oportunidade de passar para as pessoas, né, o quanto a prevenção é importante. É fundamental, eu me lembro desse dia, foi um dia muito especial, muito emocionante. E você teve alguma coisa que você… Claro, eu imagino que a rotina, né, de tratamento super intensa, então você teve que fazer algumas adaptações nessa rotina de trabalho. Mas e com relação ao seu estilo de vida, sua rotina fora o trabalho, você mudou alguma coisa com relação ao seu estilo de vida, no geral? Sim, sim. A gente sempre esquece da questão da atividade física, de tudo isso, né? E isso é muito importante. Então, durante o meu tratamento, você fica cansado, você quer ficar deitado, você não quer sair pra andar. Então, eu comecei a colocar isso na minha rotina. Então, isso me ajudou muito. Então, as minhas químios geralmente eram agendadas nas quintas-feiras, porque são a cada 14 dias, né? E aí, fazia químio na quinta, na sexta ficava um pouco mais quietinha, mas no sábado sempre saía pra caminhar. Mesmo que fosse no quarteirão. Eu saía para caminhar, a alimentação também é muito importante. Então, a questão de embutidos, alimentos industrializados, tudo isso eu tirei da minha rotina durante o meu tratamento e até hoje. Então, eu sou uma pessoa que diminuí a questão do açúcar. Muitas coisas eu fui adaptando, pensando realmente na qualidade de vida.
Ótimo, muito importante, né, Amanda? Obrigada. Milene, conta um pouquinho sobre o seu ponto de vista de profissional da área da saúde, a importância de ter essa rede de apoio, a importância de ter esse cuidado com a saúde mental, que a Amanda falou um pouquinho, né, com relação à rede de apoio, falou um pouquinho com relação a sair, a caminhar, então essas questões, né? Conta um pouquinho pra nós, por favor. Nossa, é fundamental, né? A Amanda pode E dá pra perceber, né, o quanto isso faz bem pra ela e fez bem, né? E o apoio de um psicoterapeuta, uma pessoa profissional? É muito importante, porque você precisa ter um acolhimento emocional, né, dos seus medos, das suas angústias, elaborar isso. O psicólogo ajuda também a desmistificar muito a doença, né? Eu acho que a pior coisa é você não estar em contato com a realidade. Né, o câncer de mama é uma doença invasiva, ela é grave, mas ela tem alta chance de cura. Então você precisa ter esse contato com a realidade, né, se informar, buscar entender um pouco mais para te deixar mais fortalecido. Né? O pensamento positivo, né, isso não é balela não, gente, é muito importante. Ele faz a diferença. Então o psicólogo vai suportar, né? Você vai ajudar, te dar a mão nesse processo. É o facilitador para o tratamento médico também, né? Ele intermedia isso. Então, também ajuda a deixar o paciente engajado, né, a realizar o tratamento, a absorver tudo que é necessário, né, para esse tratamento. E foi bem colocado mesmo, né, o que ela disse, porque durante o meu tratamento, desde o diagnóstico, eu tinha certeza que eu ia ser curada. Então eu coloquei aquilo na minha cabeça e eu trabalhei aquilo, né? A minha fé, a minha vontade de viver, de ver minha filha crescer, de ter os meus amigos próximos, de dar alegria pra minha mãe novamente, porque a minha mãe ficou arrasada quando ficou sabendo disso. Ela falava pra mim, não é verdade, você tem que fazer o exame de novo. E não é fácil aceitar, né? Sua filha tá com câncer. E então eu acreditei, sabe? Eu coloquei aquilo na minha cabeça, eu estou curada. E durante todo o meu tratamento eu fui dividindo isso com as pessoas também, né? Sim. E dando a oportunidade de outras mulheres também que estavam iniciando o tratamento ou tinham acabado de ter o diagnóstico de me procurar. Então, hoje o diagnóstico de câncer de mama, né? Ele tá aí. Então a gente conhece várias pessoas que estão sendo diagnosticadas. Então quando eu conhecia alguém, falava, uma prima minha, uma amiga minha, pode dar meu contato que eu vou ali apoiar. Eu vou me colocar à disposição. E às vezes a pessoa não te procura, né? E aí eu, de uma forma mais singela, mandava um oi, tudo bem? Eu sou Amanda, paciente em tratamento. Sinta-se à vontade a me procurar. Independente do dia, da hora, eu tô aqui pra te apoiar. Qualquer dúvida que você tenha sobre o tratamento, sobre a químio, quais são as reações, o que pode acontecer, conte comigo. Então, durante o tratamento, eu conheci várias pessoas, histórias de sucesso, histórias de insucesso também, porque é uma realidade, infelizmente, né? Perdi pessoas muito queridas, mas eu estive sempre ali à disposição. Então, eu acho que isso é fundamental. É você se colocar à disposição, é você falar pro outro, eu tô aqui pra te apoiar. E é um gesto simples. A gente fala em rede de apoio, né? Acho que a rede de apoio não é só os familiares, os amigos, né? Eu acho que eu sempre, quando tenho uma paciente com diagnóstico de câncer de mama, eu tento colocar uma outra paciente que teve o mesmo diagnóstico pra conversar. Porque eu acho que chega mais perto. E não só isso, você contar a sua experiência por tudo que você passou, os seus medos, as suas dificuldades, isso também é uma rede de apoio, né? E a questão do psicólogo ajuda muito nós médicos, até pras condutas. Porque existe uma cancerofobia, né? Exato. Um medo. Eu tô com câncer, a palavra câncer gera muito medo. Medo da morte, né? Medo do que vai ser em relação ao meu feminino, né? Exato. Então, a questão multidisciplinar, isso é incrível. Eu falo que nós médicos sozinhos não somos capazes de chegarmos mais longe. Junto com vocês fica tudo mais fácil. A parte emocional, eu falo que a medicina psicossomática tá aí porque o nosso cérebro, ele age em todo o nosso corpo. Exato. Então eu acho que ter um psicólogo ao lado ajuda muito no diagnóstico, no tratamento, na conduta. É muito bom. E conta um pouquinho como que é esse momento pra você como médica, quando você... Porque você acaba sendo a primeira pessoa, né? Talvez que fique sabendo do diagnóstico, né? Então como é pra você contar pra uma paciente que ela tem câncer, né? Como que é esse momento pra você? Como que você tenta fazer de uma forma, imagino, né? Mais humana, mais leve? Conta um pouquinho. É muito difícil. Imagina que eu também, além de ser ginecologista, eu sou obstetra. E muitas vezes eu tava ao lado dessa
essa paciente no momento mais bonito da vida dela, que foi no nascimento do filho. E eu falo que eu tô envelhecendo e as pacientes estão envelhecendo junto comigo, né? E com isso a gente acaba fazendo mais diagnóstico de câncer de mama. E geralmente quem faz o diagnóstico é o ginecologista, né? Nem sempre ela vai ter um mastologista ali de rotina, ela vai ao mastologista nem sempre. E não é fácil. Não é fácil. A gente também é um ser humano, né? Onde a gente vai ter que dar um diagnóstico. E eu sempre digo, eu posso dar um diagnóstico ruim para alguém de várias maneiras. Eu posso falar de uma maneira dura, como eu posso falar de uma maneira mais doce, e sempre dando um plano de ação. Então, a partir daqui, a gente tem o diagnóstico, a gente fez, né? O diagnóstico é um câncer. E a partir daí, o que você vai ter que fazer? Procurar um mastologista, fazer uma cirurgia, né? Vai ter um diagnóstico da anatomia patológica para poder saber se esse câncer... Então eu falo que o câncer, ele tem nome e sobrenome, né? Então quando a gente fala em câncer, ele pode ser um câncer ductal, um câncer lobular. Além disso, a gente vai avaliar o quê? O grau nuclear desse câncer, né? Então, além disso, eu vou saber se ele tem um receptor positivo ou não para hormônio, né? Então, tudo isso, eu vou fazer um estudo imunistoquímico para saber qual é a medicação quimioterápica mais específica. E eu acho que tudo isso, eu falo que a comunicação é o segredo do sucesso do tratamento. Eu não posso esconder absolutamente nada do meu paciente, mas eu preciso dizer tudo de uma maneira simples, que ele consiga compreender que cada item daquele exame, qual vai ser o nosso plano de ação. E juntos, eu, paciente, mastologista, psicólogo, a gente vai estar dando o melhor atendimento para aquele paciente, para a gente conseguir a cura. E é importante dizer que um câncer de mama diagnosticado no início, ele tem 95% de chance de cura. Por isso que é tão importante a prevenção, o exame. Se fala muito do autoexame, que também é importante, mas muitas vezes a gente, ao palpar a mama, a gente só vai conseguir detectar um nódulo, às vezes, maior que 1 centímetro. E daí ele não vai ter, quando ele chega no estadio mais avançado, 60% dos cânceres de mama chegam ao estadio mais avançado, a chance de cura não é tão alta. Claro. Então a gente tem que falar em prevenção, a gente tem que falar em realização dos exames de rotina uma vez por ano. E se qualquer suspeita, a Amanda foi perfeita na colocação dela. Eu fiquei incomodada, eu tive uma suspeita, eu antecipei o meu exame e o diagnóstico foi feito, né? Faz toda a diferença. Exatamente. E você falou, né, que existem tipos de cânceres, né? Tem nome e sobrenome. Então, o tratamento, ele varia bastante. De acordo com o tipo, com o diagnóstico, com o estágio. Conta um pouquinho mais pra gente. Sim, ele varia bastante. Então, a partir do momento que a gente faz uma biópsia, a gente faz o diagnóstico anatomopatológico daquele câncer. E daí você vai fazer uma proposta cirúrgica. Então, dependendo do tipo de câncer e do tamanho do câncer, né? Você pode fazer, por exemplo, uma quimioterapia antes da realização cirúrgica, né? Dependendo do tipo de câncer, eu posso ter uma cirurgia menos intervencionista, não digo que menos intervencionista, mas não tão radical. Então, eu posso tirar um pedaço dessa mama, o que a gente chama de quadrante, ou eu posso fazer uma cirurgia mais radical, que é a retirada de toda a mama. Além disso, existe muita preocupação com a auréola, né? Então, qual é a distância desse câncer dessa auréola? Eu posso preservar ou não essa auréola? Muitas pacientes às vezes ficam com receio. E se eu tiver que tirar? Hoje existe tatuagem, é incrível como a tatuagem tá aí para poder... E a gente tem que oferecer isso ao paciente também, né? A gente tem que contar para o paciente que é possível, além de fazer o diagnóstico, fazer uma reconstrução mamária ao mesmo tempo que é feita a cirurgia, ou em um segundo momento, né? Eu vou avaliar, além do nome e do sobrenome, se ela tem metástase. Para quem não sabe, é para saber se esse câncer ele se espalhou ou para pertinho da mama, no caso de um linfonodo, né, que já é feito o linfonodo sentinela durante a cirurgia, para a gente saber se vai precisar esvaziar os gânglios ou não, né? Que é um outro procedimento cirúrgico realizado durante a cirurgia da mastectomia ou do quadrante. Além disso, o estudo imunistoquímico daquele tumor vai me dizer quais as medicações necessárias para a realização da quimioterapia. Além disso, a gente avalia receptor hormonal. É um câncer hormônio dependente ou não?
Se é hormônio dependente, eu ainda vou fazer um tratamento com uma medicação, um SERM, né? Pra poder proteger essa mama contra o câncer de mama. Não sei se a Amanda está fazendo esse tratamento. E existe também um outro tratamento que é o inibidor de aromatase. A gente precisa lembrar também que perifericamente, na nossa gordura, a gente também transforma os hormônios androgênicos em estrogênio e estrona, estradiol e estrona, que também podem piorar a questão do câncer de receptor positivo. O câncer que é receptor negativo, daí você não precisa fazer o tratamento com a hormonioterapia, né? O SERM ou o inibidor de aromatase. Então, olha quanta complexidade. O tumor, ele tem nome, sobrenome, grau nuclear, metástase ou não, invasão ou não invasão. E para isso, para poder fazer a programação cirúrgica, né? Então é muito importante falar sobre isso, porque é muito rico o diagnóstico. Exato. E além de você fazer a anatomia patológica naquele pedacinho que você tirou na biópsia, quando você faz a cirurgia, geralmente tem um patologista, né, dentro da sala. Quem não sabe o que é patologista, é um médico que ele avalia através da microscopia aquele tumor para saber se precisa ampliar ou não a retirada daquele tumor, principalmente no Durante a cirurgia mesmo. Durante a cirurgia. E mesmo após a cirurgia, esse patologista reanalisa essa peça para dar todos esses critérios que são importantíssimos para o tratamento. Então, muito interessante, muito. Isso é importante ser falado, porque parece que é só câncer, né? Olha que história que tem, né? E isso é muito importante, a prevenção. Diagnosticar precocemente. Lembrar, diagnóstico precoce, 95% de cura. Nossa. Impressionante. Amanda, conta um pouquinho, você contou do antes, né? Então, quando você fez o diagnóstico, você já disse que já tá quase há 5 anos, né? Caminhando aí pra cura definitiva. E conta um pouquinho como que foi. Você fez a cirurgia, você fez químio e rádio, e um pouco da Amanda antes e a Amanda depois. Se existe isso, se é a mesma Amanda, mas com alguma variação. Então, conta um pouquinho como foi a Amanda antes, a Amanda durante, né? E depois do processo. Então, Vivian, o tumor, né, que eu fui diagnosticado, ele era HER2 positivo. Então, ele era positivo para hormônio. Então, meu tratamento, eu fiz 8 quimioterapias. Depois eu fiz a cirurgia, eu mantive esse bloqueio hormonal que fala, né, com mais 14 quimioterapias. Durante essas 14 quimioterapias, eu fiz 30 radioterapias, então o radioterapeuta, tem vários outros médicos que fazem parte também dessa equipe multiprofissional, né, para auxiliar o paciente. E continuei fazendo o bloqueio hormonal. Então são 5 anos de bloqueio hormonal, então eu entrei numa menopausa precoce. Tá? Então é importante falar sobre isso, né? Então tem algumas coisas que envolvem essa questão da menopausa para a mulher, né? Que é bem complicado, porque quando a mulher entra na menopausa de forma normal, comum, ela tem aí os hormônios para auxiliar, reposição hormonal, e para uma paciente oncológica, ela não pode repor os hormônios, né? Então, a gente perde o cabelo, a gente tem que fazer uma cirurgia invasiva, como a doutora colocou aqui, o tratamento quimioterápico é pesado, a radioterapia também mas também tem essa questão da mulher, né, que tá ali na menopausa. Então, muitas coisas acabam mudando na vida dela, na questão sexual, né? É claro, a gente tá passando por um tratamento pesado, mas a gente tem que pensar no depois também, né? Então, essa mulher precisa ter esse cuidado também. Então, é importante que a paciente que tá passando por esse tratamento, que ela busque essas informações. Procure um ginecologista, divida com o oncologista dela as dificuldades que ela tá tendo, né? Por conta da menopausa, para que já comece aí um trabalho preventivo. Para quando tudo estiver bem, ela volte a ter ali a vida sexual dela normal e que ela consiga ali desfrutar de tudo de uma forma diferente e com mais leveza, né? Eu acho isso importantíssimo o que você falou. É uma relação de parceria, equipe multidisciplinar. Então existe lógico, o mastologista, o oncologista, o pessoal que vai fazer químio, rádio, e o ginecologista dessa paciente, que de repente foi a pessoa que fez esse diagnóstico, ele tem que estar ao lado. Sim. Porque tem esse pós tudo isso, né? Existe uma mulher ali. E como você falou, hoje não poder repor hormônio, e muitas vezes ela vai estar numa menopausa química, às vezes induzido por uma quimioterapia, né? Como que vai ficar a questão do trofismo vaginal dela? É importante dar alternativas, ou seja,
é possível melhorar essa qualidade de vida. Outra coisa que a gente precisa pensar, e se é uma mulher que de repente tem um câncer de mama, e hoje a gente vê mulheres com câncer de mama cada vez mais jovens, e ela não tem filhos, né? Ela quer ter uma vida familiar reprodutiva. impactado, né? A gente tem que pensar sobre Exato, isso. Congelamento de óvulo hoje tá aí, antes de repente da realização de uma quimioterapia, né? E isso é possível quando a gente fala num câncer inicial com uma chance alta de cura, por que não ser mãe mais pra frente, né? Então são assuntos que eu acho que devem ser questionados, elaborados, e eu acho importante a gente estar aqui nesse podcast, nesse videocast, falando sobre esse assunto, para que a gente possa chegar em outras pessoas, para que elas façam esse questionamento. E o papel da psicóloga também é muito importante para amparar esse lado, seja lado mulher, lado mãe, né? Ou a impossibilidade de ser mãe, ou a possibilidade, as alternativas que a gente tem, isso ajuda bastante. Muito, impacta na autoestima, né? Então, quer dizer, puxa, é o seio, é o cabelo, é o planeta, né? Muita coisa tá impactando, então você precisa realmente estar acompanhando com um psicólogo para te ajudar nesse processo. Conta um pouquinho mais pra nós como que o psicólogo ou a psicóloga podem ajudar nesse processo. Acho que durante, né? A gente falou um pouquinho do antes, mas o durante também, durante o tratamento. Não só na adesão ao tratamento, que é fundamental, né? Mas a trabalhar com essas questões que a gente conversou aqui. Vai continuar. Primeiro, o acolhimento é essencial, né? A criação do vínculo com esse paciente. Depois a gente começa a acompanhar as fases que esse paciente vai entrando. É um tratamento sofrido, mas primeiro é interessante que você comentou da sua mãe, mas normalmente é o paciente que nega a doença, né? Então ele fala, não, tá errado esse exame, não é comigo, não, né? Depois é a barganha que a gente fala. Então ele começa a negociar. Bom, se eu melhorar, eu vou fazer tudo direitinho depois, enfim. O terceiro já é um momento de raiva, né? Então é um momento. Um pouco parecido com o luto, as fases, então. Exatamente igual, tá? Então vem um momento de raiva, de muita agressividade, né? Então esse é o momento de deixar um pouco o paciente, né, elaborar aquilo, deixar ele naquele espaço, né? E depois pode ser que venha uma depressão de uma forma mais grave, né? Então por isso é importante esse acompanhamento, sempre olhando, né, a ressignificação desse eu, olhando como ele está enxergando o mundo, né, toda essa questão do emocional, então, e a autoestima. Eu acho que a mulher, ela fica muito impactada, né? Muito. Então, eu acho que é um processo de evolução. Ótimo. E aí esse acompanhamento é feito até, pode ser... Até, mesmo depois da cura, gente, é muito importante, porque isso, quando a gente percebe a paciente, ela já tá curada, tá tudo certo, ela tem uma ansiedade, uma insegurança que a doença volte. Sim. Então ela tem uma dificuldade muito grande, às vezes, de planejar a vida dela. Puxa, e se eu ficar doente de novo? Aí eu vou ter um filho, eu vou casar, Então é importante continuar todo esse processo, mesmo com ela curada. Você falou de cura, doutora, qual que é a diferença de cura e remissão? É a mesma coisa, não é? Tem diferença? Porque você fala em cura depois de 5 anos que você está fazendo o tratamento e esse tumor, esse câncer não voltou. É óbvio que por mais que você fale em cura, e em outubro rosa, olha que mês lindo, a Amanda vai estar comemorando a cura dela, né? A remissão você também pode ter uma diminuição daquele tumor, mas não necessariamente ela tá curada, né? Mas independente de a gente colocar essa palavra cura, e acho que a Amanda pode falar muito bem sobre isso, sempre vai ter o medo, né? E principalmente porque quando a gente fala em câncer de mama, ele também pode ser um câncer que tem um caráter hereditário. E olha a influência que a gente vai pensar, porque eu não sei se a Amanda tem irmãs, né? Ela tem uma filha. Então a gente tem que pensar que isso vai mexer com toda uma família, e eu acho importante também falar sobre a parte emocional dessa família ao redor, né? Por quê? Porque independente de ela ser curada, ela vai ter uma preocupação, óbvio, com ela, em fazer todos os controles e não ter mais nenhuma recidiva desse tumor, né? Como também uma preocupação de olhar para a filha dela e no momento correto, na hora certa, né? Se for necessário, fazer um exame genético e saber se ela tem uma predisposição ou não a ter esse tipo de câncer, né? E eu sempre digo, quando fazer esse exame? Eu sempre falo, quando a gente vai ter um plano de ação. Eu não acho que é importante, e daí me corrija na parte emocional, de dar um diagnóstico
diagnóstico muito cedo para uma criança ou para uma menina, né? Eu, Lu, acho que tem que ter prole constituída, né? Tem que ter filhos. A partir do momento que tem tudo isso e que eu posso receber o resultado desse exame, vou ter um plano de ação, né? De realizar uma adenomastectomia, às vezes necessária como preventivo. Então a gente tem toda uma família ali ao redor, independente da cura ou da remissão. Hoje, inclusive, tem um exame que é possível ser feito no tumor, né, na peça tumoral, que chama Oncotype, né? Então, esse exame, infelizmente, é um exame muito caro, mas a gente consegue saber qual é a chance desse tumor recidivar. Porque eu posso ter pego ele num estádio né, precoce, não avançado, mas de repente ele não é um tumor tão bonzinho assim como eu fiz esse diagnóstico. Então, olha como a medicina, ela tá evoluindo, né? Existe uma relação de câncer de mama e câncer de ovário. Então eu não posso também achar que a mama é uma coisa e o ovário da paciente é outra. Eles estão interligados, o ovário produz hormônio. Então, olha quanta coisa, independente da palavra cura, né? Eu acho que a gente tem que olhar. E eu acho que a cura é muito maior, não só como uma cura física, mas uma cura emocional. Emocional para aquela mulher, para aquela família. Eu acredito que não tem como evitar isso. Né? A marca tá ali, né? É uma cicatriz, mas há a possibilidade de viver com isso tranquilamente, ser feliz, né? Sim. Esse é o ponto. Porque se você fica trazendo o problema, sempre lembrando daquilo, e isso impacta diariamente na sua vida, você não vai conseguir ter essa paz. Né? E tem a fé. Eu acho que isso que a Amanda falou, eu acho que a fé ajuda muito. Exato. Né? Eu acho que em tudo na vida, seja a religião que você tiver, Exato. O fato de ter fé, eu brinco e falo que seja feita a vossa vontade, né? Muitas vezes a gente acha que porque comigo me abandonou, e eu vejo a Amanda tão linda, né? Ressignificando, reconstruindo. Olha o que de repente o câncer transformou. Você não acha que transformou a sua vida? Te fez uma pessoa diferente? Com certeza. Eu falo, tem a Amanda antes, que era uma Amanda cinza, para a Amanda de hoje, que é uma Amanda colorida, né? Então, essa transformação, ela existiu, né? Como a Milene falou. Teve o luto, teve um momento de chorar, de sofrer, mas tinha uma fé comigo ali que eu falava, eu vou vencer, eu já venci. Então, muitas vezes, até no trabalho, eu ajoelhava no banheiro do trabalho e falava, Senhor, eu só quero viver, eu só quero essa oportunidade. E eu sei que vai ser feita a sua vontade. E assim foi, né? Então, a resiliência é você enxergar para o futuro, é você olhar que você é capaz de passar por aquilo tudo, né? E com muita força de vontade, com muita garra e com muita esperança. Então o tratamento é um tratamento difícil, é um tratamento dolorido, é um tratamento extenso, demorado, porque você tem que fazer exames, você tem que voltar no hospital sempre. Mas não se deixa abater. Para uma mulher que está hoje iniciando o tratamento, não pule as etapas. Eu vou fazer a quimio agora, depois eu faço a rádio. Não, faça o tratamento completo. Não abandone o seu tratamento. Isso é muito importante. É você ter a certeza de que lá na frente você vai falar, eu passei, eu venci. Como a Milene colocou também, a questão da cicatriz, né? Eu tenho a minha cicatriz que tá aqui comigo, do meu catéter. Eu sempre olho pra ela, porque eu precisei colocar o catéter pra químio. Mas eu olho pra ela hoje e vejo beleza nela. Porque eu vejo o quanto aquilo foi importante pra mim. O quanto hoje essa Amanda é diferente. Ela é uma Amanda que sorri pra tudo, que brinca, que consegue enxergar cor onde às vezes não tem nem cor, que é aquela que no meio do momento triste solta uma piada pra todo mundo dar risada, né? Que ama cantar, que ama dançar, que ama a vida, que ama a filha dela. E provavelmente valoriza coisas que tem que ser valorizadas. Exatamente, você sai da pequenez, do pequeno, sim, você amplia né, a importância das coisas. Eu comecei o tratamento casada, então hoje eu estou separada, né? Mas tenho uma amizade muito incrível com o meu ex-companheiro. Então eu tinha um relacionamento de 22 anos, 2 filhas dele que eu criei, que me apoiaram em tudo. Então uma das filhas dele sempre estava comigo durante as minhas internações, sempre foi meu apoio também. A minha filha, na escola dela, também eu acho importante colocar isso. Na escola, quando você conta que a sua mãe está com câncer, é muito difícil. Então tem um lado bom, tem crianças que entendem aquilo e levam o apoio, mas também tem as crianças que falam, sua mãe vai morrer, né? E graças a Deus, eu tive um apoio na escola dela incrível. Então, eu fui um dia buscar ela após uma quimioterapia.
de lenço, e quando eu cheguei na escola pra pegar, ela ficou super emocionada, e veio uma amiguinha dela e me abraçou, e essa menina chorava de soluçar, e ela falava: tia, você vai vencer, tia, você já venceu. Então assim, eram lágrimas que caíam ali, eram os pais chorando na porta, eram as crianças chorando, e as crianças vieram todas me abraçar, então foi uma emoção, sabe, foi um momento incrível, e o quanto aquilo foi importante pra ela, ter os amiguinhos para apoiar, né? Então eu saía para fazer minha químio, voltava mais cansada, a questão do cabelo, de raspar a cabeça, né? Então são etapas. Então eu acho que é importante estar aqui com vocês, né? Hoje com 5 anos de tratamento, e mostrar para a mulher que está começando agora. O cabelo vai crescer, a sua autoestima vai voltar. Tenha certeza disso. O quanto é importante que você se enxergue no futuro. Então eu sempre me via, quando eu raspei minha cabeça foi difícil, né? Mas eu sempre imaginava, não, mas vai crescer, né? Vai voltar, a minha alegria vai voltar. É difícil aquele momento, né? O momento que você abre, você sofre, mas tudo vai passar. Então tenha certeza que tudo vai passar. Muito obrigada, Amanda. Gente, assim, a gente poderia ficar falando aqui o dia inteiro, né? Foi uma delícia estar com vocês. Muito obrigada pela presença de cada uma de vocês. Obrigado. Espero Espero que a gente faça diferença na vida de outras pessoas também que estejam nos acompanhando. E até breve, né? Com certeza vamos nos falar ainda mais em outras oportunidades. Muito obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Foi incrível. Obrigada. Obrigado.